Fala, nação! Seja bem-vindos. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe. Isso vale o mundo para nós. Aqui você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no Timão: contratações, saída de jogadores e bastidores. Agora, sem mais delonga, vamos para as notícias. Salve, salve, galera! Firmeza! Terminou em Ribeirão Preto, hein? Botafogo 1, Corinthians 4, cara! Até que enfim o Corinthians voltou a ser um time muito mais confiante, muito mais organizado dentro de campo, com mais vontade. É isso que se espera de um grande time, cara. E essa postura que o Corinthians teve hoje foi fundamental para que o Corinthians conseguisse vencer fora de casa. E todo mundo sabe, né? O Corinthians, como visitante, estava deixando muito a desejar. E isso já vem de tempos, não é só no Campeonato Paulista, não. Cara, na boa, o Corinthians é como um grande clube, ele tem que se impor fora de casa também. Fez um gol muito cedo ali com 5 minutos, gol de pênalti que pra mim foi claríssimo em cima do Wesley. Mas cara, com o passar do tempo, campo pesado, o Botafogo começou a gostar do jogo. O Corinthians acabou sofrendo um gol de empate ali no final do primeiro tempo, mas isso não abateu o time. No segundo tempo, o Corinthians voltou, colocou a bola no chão e realmente conseguiu jogar muita bola. E cara, na boa, deitou o cabelo. Foi praticamente uma aula, velho. Eu não lembro qual foi a última vez que o Corinthians goleou alguém. Então eu tenho que comemorar muito, mano. Por exemplo, o Garro, mano. Caiu como uma luva nesse time do Corinthians. Tá jogando demais. O Maicon fez uma excelente partida hoje, apesar do pênalti perdido, mas deu assistências, enfim. O Romero, meu irmão, nem se fala. O cara tá me lembrando o Romário, mano. Tá sempre muito bem colocado nos lugares que ele precisa estar. Tem ironia aí, tá, pessoal? E sem contar o Wesley e o Yuri Alberto também. Ambos jogaram muito. Inclusive o Yuri Alberto, pessoal, que é um cara que eu sou muito crítico, tá readquirindo confiança também. E isso passa pela presença do Antônio Pereira, o novo técnico do Corinthians. E domingo tem os caras, hein, mano? Domingo tem os porcos. Prova de fogo pro Corinthians, mas ó, eu tô confiante. Domingão é tudo nosso. Vai, Corinthians! Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Beija. Fazendo deitado, relaxado. Há quanto tempo eu não assisti um jogo do Corinthians tão tranquilo, relaxado. Ufa, não consegui nem levantar do sofá. Que partida do Corinthians. Goleada, 2 gols do Romero, gol do Yuri Alberto de novo. Time leve, flutuando. Ai. E o Antônio Oliveira, 2 partidas, 2 vitórias. Ai, Benjamin ganhou de goleada do Botafogo de Ribeirão Preto. Eu não tenho culpa, gente, do Campeonato Paulista. O Barcelona joga o espanhol, o Real Madrid o espanhol, o Manchester City o inglês. É o Campeonato Paulista. Bela vitória do Corinthians. Será que esse Antônio Oliveira vai ser o Abel Ferreira do Parque São Jorge? Chegando aqui depois de uma goleada do Corinthians contra o Botafogo em Ribeirão Preto. É isso mesmo. Uma goleada do Corinthians, né? Parece que isso nunca mais ia acontecer. Mas é verdade esse bilhete. Corinthians 1, 2, 3, 4. Botafogo de Ribeirão Preto. Apenas um, numa noite de muitas homenagens ao Dr. Sócrates, ídolo do Botafogo e ídolo do Corinthians. Deu timão pelo Campeonato Paulista. O resultado que coloca o Corinthians na briga por vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Quem diria, hein? Você falou que o Corinthians ia ser rebaixado, né, torcedor corintiano? Havia um risco, né? Eu também falei isso, porque havia um risco, mas 2 vitórias seguidas contra a Portuguesa e Botafogo. O Corinthians chega aos 9 pontos. O Botafogo tá numa situação ruim, né? A gente vai falar do Botafogo depois, tá nesse grupo aí do São Paulo. Mas o Corinthians chega aos 9 pontos. Líder desse grupo é o Bragantino, que tem 14. O Mirassol, que empatou com o Ituano, tem 11 pontos. E a Inter de Limeira tem 10. Então a briga do Corinthians nesse momento é com o Inter de Limeira e com a equipe do Mirassol, com esses 2 times para tentar ficar com a segunda vaga, porque tudo indica que o Bragantino será o primeiro colocado nesse grupo do Corinthians no Campeonato Paulista. Jogo em Ribeirão Preto, campo encharcado, péssimas condições do gramado inclusive, campo pesado, jogo duro, jogo pegado, e foi justamente assim no início que saiu o primeiro gol do Corinthians. Negueba faz uma falta, foi juvenil o Negueba, a torcida adorou, não é? Mas a torcida do Botafogo vai pegar no pé dele. Negueba derruba o Wesley, uma falta dura. O Wesley foi esperto porque também esperou o contato. E aí o Corinthians teve a chance de fazer 1-0. Maicon bateu, o goleirão defendeu, o goleiro João Carlos. Na volta o Maicon tentou outra vez, novo rebote do João Carlos. E aí na sobra o Romero, sempre ele, fez 1-0 para a equipe do Corinthians. O Corinthians começa a administrar o jogo,
É difícil trocar passes, né? É difícil porque a bola parava ali no campo. Isso atrapalhou também o time do Botafogo. Incrível, né? Como o Botafogo não consegue ter um gramado decente, né? Isso pode atrapalhar a equipe, correndo risco até pior, né, de rebaixamento nesse Campeonato Paulista. Pelo fato da bola não rolar, foi num rebote, né, numa bola do Félix para meia-lua da grande área, que o Leandro Maciel, argentino, pegou de primeira. Talvez com o campo seco ele dominasse e tal. Não, ele pegou de prima, um golaço. O Cássio nem viu a cor da bola. Foi um negócio realmente incrível, empatando o jogo no primeiro tempo lá em Ribeirão Preto. Bom, no segundo tempo o Corinthians chega ao segundo gol com o Romero, depois faz o terceiro com o Yuri e finalmente fecha a fatura com o gol de Wesley. Romero aproveitou ali de um lance do Maicon e do Yuri dentro da área, a bola sobrou. Ele meteu a cabeça, vencendo o goleirão João Carlos do Botafogo, 2-1. Depois teve o terceiro gol do Wesley, com a ajuda do VAR para saber se o Wesley estava impedido ou não. O VAR entendeu que não estava, o lançamento do Maicon. O Wesley avança, dribla e faz o terceiro gol do Corinthians. E finalmente Yuri. Yuri sendo lançado dessa vez pelo Rojas, invadindo a área e mandando para o fundo da rede, marcando mais um gol importante para ele e para o Corinthians. Com 3-1, o placar já estava definido, a vitória também. Mas para o Yuri, claro que é fundamental aumentar esse número de gols na artilharia, né? Para afastar de vez essa urucubaca. Já fez gol contra a Portuguesa, fez gol contra o Botafogo. É óbvio que agora vai ter um adversário de um outro calibre, que é o Palmeiras, na Arena Barueri no próximo domingo. Aí sim o Yuri vai ter que aparecer, né? Nesse grande jogo que a fiel torcida está esperando que o Yuri de fato apareça. Escalação do time com uma novidade, o Gustavo Henrique formando zaga com o Félix Torres. Ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação. Léo Maná entrando na vaga do Fagner na lateral direita e o Caetano mais uma vez jogando como lateral pela esquerda, ajustando a marcação. Essa talvez seja a principal sacada nesse início de trabalho do Antônio Oliveira. Fortalecer a marcação pelo setor de esquerda. Com o Fábio Santos, o Fábio avançava muito, mas ficava um buraco ali. O Hugo não ataca, mas também não marca bem. E com o Caetano, que é também um lateral esquerdo, as coisas começam a se ajeitar, pelo menos no quesito de marcação. Wesley jogando aberto por aquele setor, Romero fazendo a direita, o Yuri centralizado, mas se movimentando bastante, e o meio-campo com o Ranielli, Maicon e também a presença do Garro. Num campo desse, o talento do jogador não aparece tanto, né? É difícil dominar a bola, é difícil carregar a bola, é difícil fazer 1-2, fazer triangulação. Realmente o gramado atrapalhou bastante. Mesmo assim, o Corinthians conseguiu fazer esses 4 gols e conquistou essa vitória incrível, né? Até pelo placar elástico, uma vitória que, repito, recoloca o Corinthians no rumo de uma possível e ainda matemática classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Aí o Rojas entrou depois no segundo tempo e deu esse passe aí para o Yuri fazer o gol dele contra a equipe do Botafogo. Bom, é o início de trabalho. Eu disse que com a chegada do Antônio Oliveira, o mais importante era pontuar, era fazer pontos. O Corinthians fez uma partida relativamente boa, dentro daquilo que a gente pode chamar de relativamente boa, contra a Portuguesa. E hoje, com toda a diversidade, né? Porque no interior é assim, ou é muito calor ou muita chuva. E hoje foi muita chuva e o gramado não ajudou, né? Repito, atrapalhou os dois, é verdade. Mas o Corinthians teve inteligência para jogar num gramado assim, né? E depois que fez o segundo gol, sem pressa, dominou o jogo, tirou a velocidade quando precisava, colocou velocidade quando necessário, né? Em 2 lançamentos para esses gols que a gente já citou aqui de Wesley e também do Yuri. Enfim, o Corinthians fez um jogo inteligente diante de um cenário que não era bom para ele e nem para o Botafogo. Agora ficou bom para o Corinthians e pessimamente ruim para a equipe do Botafogo. O Corinthians tem uma sequência de Palmeiras, são 4 jogos pela frente. Palmeiras, na casa do Palmeiras, na Arena Barueri, mais ou menos casa, né? Porque a casa do Palmeiras é o Allianz Parque, né? Talvez isso possa ajudar o Corinthians, né? O Palmeiras não vai jogar na casa dele, o Allianz Parque, contra o Corinthians. Então a Arena pode dar uma neutralidade a esse confronto. Depois o Corinthians tem Ponte Preta e Santo André, esses 2 jogos. O Corinthians joga na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, e a última partida como visitante enfrenta o Água Santa. O Corinthians se fizer esses 12 pontos da Copa do Brasil. E o Arrisco vai dizer que eles vão conseguir pontuar em tudo que tem ainda pela frente. Então o Corinthians matematicamente depende dele, a não ser, repito, se o Mirassol e a Inter fizerem as campanhas mais do que perfeitas nesses últimos jogos, né? Lembrando que a Inter ainda tem um jogo a menos em relação
aos outros adversários deste grupo, né? Tem um jogo que ela vai fazer ainda, mas ainda tem um outro a menos. É o jogo dessa rodada, ok, mas tem um jogo que ainda será realizado. Bom, é isso. Corinthians 4, fiel torcida. Botafogo 1. Corinthians agora consegue respirar um pouquinho, bota a cabeça no lugar e vai firme para enfrentar um adversário de um nível altíssimo.